e o pessoal lembrou que todas essas palestras, inclusive essa, né, Rose, tão importante sobre o plano de segurança da água, deve ser transmitida ao vivo. Então o CREA tem um contrato com uma empresa que faz as transmissões pelo canal no YouTube, só que como a gente avisou muito em cima da hora, não foi possível organizar. Aí o Valdinei, que também é vice-presidente da ABS Seção Pará, sempre tem montado feito essas coberturas, né, pelo básico do saneamento e também pela ABS, veio aqui e estamos transmitindo para a felicidade dos nossos colegas engenheiros. Então, isso fica uma reflexão para todos nós, a gente esquece, mas na verdade nós somos 144 municípios, a maioria está muito distante daqui e tem sede, já que é um plano de segurança da água, um sede de conhecimento, né? E eu agradeço muito por essa oportunidade de falar e de me comprometer cada vez mais com criar as condições para que essa capacitação continuada ocorra, né? Então, a mútua, aqui representada por mim, se coloca à disposição, inclusive da Rose, que tem feito um trabalho brilhante lá em São Paulo, é filha da casa, formou aqui, né, na Universidade Federal do Pará, na engenharia sanitária, e hoje faz um trabalho extraordinário em São Paulo e em vários outros estados do Brasil. E eu sei que esse é o começo, nós estamos no segundo dia útil do ano, já com um evento, com uma discussão que ela se dispôs, veio aqui fazer outras coisas, mas não deixou, né, se colocou à disposição para transmitir informações valiosas sobre essa questão do plano de segurança da água e considerando que daqui a 2 anos nós vamos estar recebendo o evento internacional, a COP30, todos nós, profissionais da área da engenharia, todos os engenheiros e geocientistas precisam se atualizar sobre esse assunto, tá certo? Agradecer também a nossa presidente Adriana, que disponibilizou, né, o espaço aqui e que tem sido uma grande parceira da ABS. Eu também sou da diretoria da ABS, né, então aproveito para dizer que como membro da ABS, eu fico muito feliz e honrado pela disposição e apoio que tenho recebido do CREA, tá certo? Perfeito, Josué. Só devolve. Nosso presidente. Nosso presidente. O William vai ficar responsável pelo enquadramento. Se não tiver bom, a culpa é do William, tá? Tá com medo de tocar nesse microfone agora. Não. É porque é ao vivo, né? Não é gravado. Então, ao vivo é... Uma das primeiras solicitações, né? Que não era nem para ser ao vivo, para todo mundo comparecer, mas devido à chuva. A chuva. Bem, gostaria de agradecer a todos, né? Pela presença aqui no auditório do CREA. Também queria agradecer também em nome da diretoria e dos conselheiros da ABS, Seção Pará, né? A presença e a audiência. E também queria agradecer a esta casa, né? Em nome da Adriana Falconeri e do Josué, por ter cedido essa casa para a gente, essa parceria imensa que eles estão tendo com a ABS Seção Pará. Eu acho também, desde o ano passado, né, já tivemos esse início dessa parceria em fazer eventos voltados à nossa classe, né, aqueles amantes do saneamento. Então, meu muito obrigado a todos, tá? Principalmente a professora Rose, que entrou em contato com a gente no momento, dizendo que estava presente aqui em Belém do Pará, na sua terra, né? Terra natal, né? Belém do Pará, e se prontificou, né, a uma troca de experiência de um tema tão atual que nós temos agora, que é o plano, né? Então, esse plano de segurança da água é um tema que a gente vai focar, porque nós temos hoje, fizemos uma reunião na ABS da diretoria e traçamos hoje uma estratégia, né, para a universalização do saneamento. É um tema que nós vamos tratar nesse ano pela ABS Pará. E a gente iniciando, né, nesta data, sobre o plano de segurança da água, já damos início, na realidade, a um grande ano, né, da ABS para procurar estratégia para a universalização do saneamento no nosso estado do Pará e até na Amazônia em geral. Então, um bom evento a todos, uma boa palestra, que todos se sintam à vontade em perguntar, né, e participar desse evento, tá bom? Queremos agradecer a presença de todos. Obrigado. Olha aí.
Chamar nosso amigo Rômulo Farias aqui, representando a ESPA, Associação dos Engenheiros Sanitaristas do Estado do Pará. A ESPA que está retomando essas atividades. Recentemente tivemos o processo eleitoral, né, Rômulo? Isso. Vamos colocar aí. Segura. Silvio Santos começou assim. Ok. Olá, boa tarde a todos, né? Então, a gente está prestigiando mais uma vez um evento da ABS, como Associação de Engenharia Sanitarista. A gente tem, como o Valdinei falou, já uma nova data que a gente inicia com uma nova chapa, com uma nova gestão e assim traçando metas também para poder revolucionar essa questão do saneamento. É importante a gente discutir sobre essas questões, acho salutar, iniciar um ano falando sobre a questão da água, um dos problemas que a gente tem na nossa cidade. E assim, a gente vai também tentar levantar outras e outras questões, como a questão de resíduos, a parte de esgotamento sanitário, enfim, tudo que é relacionado ao saneamento. E assim, mais uma vez, a gente agradece pela oportunidade de ter recebido esse convite. E assim, a gente está aqui também para escutar, para ouvir, para dar a nossa opinião e fazer parte, representando a classe de engenheiro sanitarista. É isso, Valdinei. Obrigado, Perfeito. viu? Obrigado, Rômulo. Devolve. Agora, finalmente, convidar a nossa palestrante, Rosiane Souza. Vou colocar aqui, né? Eu peço que você se apresente, né? Conte um pouco aqui do seu currículo. Eu ia tentar ler, mas é tão extenso que eu poderia, né? Faça essa. Fique à vontade, Tá tá? ótimo, obrigado. Bem, primeiro, boa tarde a todos. Para mim é uma imensa satisfação, né? Estar aqui na minha terra, né? No auditório do CREA, falando de um tema tão importante, tão relevante, coordenado pela ABS aqui, né? Que também faço parte da diretoria da ABS São Paulo. Então eu estou me sentindo muito em casa, né? Bem tranquilo para estar mais eu só preciso saber para para que lado para não sair, tá, do eixo. E então, me apresentando rápido, eu fiz engenharia sanitária aqui no Pará, né? Depois eu fui para São Paulo para fazer um pós de engenharia ambiental, depois perícia e auditoria ambiental, mas sempre desenvolvendo na parte, né, da área da saúde, mas a engenharia da saúde que eu falo, né? Não é a saúde pela saúde no olhar de doenças, não, né? É um pouco mais diferenciado. E aí eu tive a minha experiência de ficar na Secretaria do Estado da Saúde, né, no estado de São Paulo, e como naquela época, né, no âmbito federal não tinha nada olhando para a questão da água, vigilância, padrão de potabilidade, então eu tive a felicidade de participar de uma equipe, né, da OPAS para começar a escrever o programa a nível nacional de vigilância da qualidade da água. Vim até aqui em Belém fazer capacitação, né? Então isso para mim foi muito enriquecedor com relação à minha experiência. E a temática que vou falar hoje de plano de segurança da água, eu realmente sou apaixonada por esse tema, né? Eu até acho que sem segurança da água, sem plano de segurança da água, estabelecimentos, né, tem mais dificuldade de olhar para aquela gestão de risco, seja sistema, seja solução alternativa, coletiva. Por outro lado, a gente precisa capacitar, né? Capacitar os operadores, capacitar o setor para que realmente a gente possa estar trazendo essa temática, mas mais que temática, trazendo o operacional e a prática disso, né? Então essa é a parte que eu vou falar. Uma segunda parte, aí eu tem meu amigo Tony Palha aqui que vai falar uma coisa que também é importantíssima, né? Vocês sabem que no Brasil a maioria dos uniformes utilizados nas grandes empresas são incinerados? Você sabia disso?
Então, né, nós precisamos acabar com esse modelo de incinerar coisa que eu posso reciclar. E aí a gente vem trazendo depois, né, uma fala do Tony Palha para dizer que beleza é trabalhar com esses uniformes no olhar de economia circular. Né? Então, eu não vou adentrar, vamos para a minha fala aqui, tento mais ser breve, já passamos, né? As apresentações, coloquei aqui, olhando para a primeira, né? Então, aqui, depois a gente faz o debate, que é mais fácil, depois, em vez de blocar aí. E aí eu vou falar de plano de segurança da água. E eu gosto sempre de começar com esse slide para a gente fazer reflexão, né? Esse é o slide que traz muito claro algumas incertezas e que é aí que a gente tem que pensar quando a gente fala de gestão de risco, quando a gente fala de certeza, quando a gente fala de como é que eu vou trabalhar essa questão do abastecimento. Então aqui, né, e aí a gente até vai ser mais rápido, porque nós acabamos de passar por uma pandemia Covid, que a gente começou, não sabia o que era, né? E aí assustava todo mundo, depois a gente, né, no decorrer, começou a entender quem era, como é que era essa doença. Então a mesma coisa aqui aconteceu em Londres, né, que foi a epidemia do cólera, ninguém sabia o que era, imagine naquela época que nem microscópio tinha, né? Então nós tínhamos uma dificuldade muito grande, as pessoas morriam, né, óbito frequente e contínuo de uma coisa que ninguém sabia o que era. E esse médico aqui, né, chamado John Snow, ele, no seu olhar, e é isso que eu acho importante, né, não tinha nenhuma robustez tecnológica, nenhum aparato, ele com um olhar de investigação, que a gente chama, aquela investigação sensitiva que pode se falar, né, mas com o olhar da qualidade do profissional, ele começou a ver que no bairro que ele morava, um pedaço, uma área do bairro, as pessoas entravam em óbito rapidamente e numa outra não. Né? E aí ele, mais ainda, ele, por conta dele, profissional, que aí é uma questão muito importante, a gente tem uma parte profissional, mas tem uma coisa de dentro que vem, que assim, eu faço sozinho porque eu quero... Tá? Eu quero trazer essa informação, então a cada óbito ele batia na casa para perguntar como é que morreu e tal, e aí ele começou a ver, né, que numa área ocorria muito óbitos, em outras não, e aí ele desconfiou e suspeitou de um poço que estava distribuindo água para aquela população. Como ele era médico, ele começou a brigar com os engenheiros, né, vamos combinar. Naquela época não tínhamos, né, microscópio, enfim, grandes aparatos laboratorial, mas tinha análises muito pequenas, né, físico-químico e tal, que dava garantia para o profissional que estava operando aquela água lá, aquele poço, de que a água estava de acordo, que não tinha nada e não era a água o vilão da mortalidade das pessoas. Né? Como ele era o médico anestesista e o médico anestesista da rainha, né? Então ele tinha um poder muito grande e chegou no conselho e pede para fechar o poço. De uma forma arbitrária, solicita, né, por um período o fechamento do poço, e quando o conselho, que tem até aqui, né, isso lá em Londres, fecha o poço, e aí começa a ter, né, a diminuição da queda da mortalidade das pessoas, e aí foi a primeira investigação epidemiológica a nível mundial, sem nenhum instrumento de aparato laboratorial, só o conhecimento do profissional e o olhar, e o primeiro, para quem é da área de geoprocessamento, fala que é o primeiro mapa, né, de geoprocessamento existente no mundo. Então, olha que interessante. E aí abre uma questão que é o seguinte, a água sim, né, pode causar doença. A água sim pode causar saúde, pode causar doença. Então, a primeira nexo causal que a gente chama, o nexo epidemiológico, como você queira falar, correlacionando a questão da água com relação à doença. E aqui, a gente às vezes precisa falar a mesma coisa, mas é importante, né? A ONU já coloca que o direito, né, todo mundo tem, né, que é um direito humano, a água, que todos tenham água, né, suficiente, segura, aceitável,
fisicamente acessível e a preço razoável para usos pessoais e domésticos. Ou seja, né, nós precisamos disponibilizar água para todas as pessoas, em qualquer estágio do seu desenvolvimento, seja criança, seja adolescente, seja idoso, seja na área urbana, seja na área rural. E aí, qual é essa água? Água disponível em quantidade, água de qualidade, né? Água de preço acessível. Então, tudo isso aqui, ele faz um arranjo para que eu preciso trazer essa água de forma universal. E hoje a gente não tem isso, né? A gente só tem essa vontade, né? O setor saneamento ainda tem essa vontade, mas isso é uma meta e eu não sou pessimista, então essa meta nós precisamos do setor de saneamento buscar para atender o máximo possível essa meta, né? Está aí o 2030, aí 2030, trazendo a universalização do setor, mesmo que a gente não atinja essa universalização nesse período, mas a gente vai buscando e vai melhorando o setor de saneamento. Essa é a proposta, né? A gente vê no ODS a 6, né, que fala da meta até 2030 alcançar o acesso universal e equitativo à água para consumo humano, segura e acessível para todos. E aí vem uma palavra interessante, segura, né? Água segura. E a gente começa a diferenciar uma água potável e uma água segura. Embora no olhar de muita gente, dá a entender que toda água potável é uma água segura, né? Mas não, toda água segura é uma água potável, mas não necessariamente uma água potável é uma água segura. E aí começa a diferenciar isso, né? E somado a isso que eu coloquei aqui embaixo, a ABNT hoje no Brasil, nós temos uma primeira norma que fala de plano de segurança da água, ou seja, nós temos hoje ferramentas suficientes para que a gente possa realmente trazer essa metodologia, que o sistema de abastecimento de água utilize essa metodologia, faça os seus planos de segurança da água, que as soluções... Vai falando aí, tá? Que as soluções coletivas, como hospitais, hotéis, enfim, que usam esse abastecimento que a gente escola, abastecimento de forma individual, mas coletiva e restrita, e que está ali uma população, às vezes, vulnerável quando a gente fala de hospital, e que carece também de usar essa metodologia para que a gente possa trazer, né, uma metodologia ligada na gestão de risco. Então, a gente começa a sair um pouco daquele modus operandi muito igual de sistema de abastecimento de água e de solução alternativa coletiva, que é atendo ou não atendo o padrão de potabilidade, né? E quando eu falo isso, eu estou simplesmente dando muito reforço para a atividade laboratorial, não para atividades de interpretação de resultado e de criar medida de controle, né? Então, né, é mais ou menos isso aí. Aqui passando muito rápido para mostrar o seguinte, quantos tipos de patógeno nós podemos ter numa água e que não vão estar ligados na portaria de abastecimento, do padrão de potabilidade, né? Imagina a gente fazer, quem está de laboratório aí, análise de água olhando para vírus, né? O custo disso, o operacional. Então, hoje a gente ainda tem... No nosso padrão de potabilidade, há parâmetros que são exequíveis, né, que são fáceis de fazer análise no âmbito nacional. Mas é aí que está a grande questão. O fato de eu olhar para a portaria e estar dentro do padrão e fazer análise, não quer dizer que a minha água é segura. E, portanto, eu tenho que começar a olhar o meu entorno, todas as etapas do meu sistema de solução alternativa, e aí eu digo que a gente tem que sair, né, ir para a rua, é mais ou menos isso, né, ir para campo, porque é só no campo que você consegue identificar os seus riscos que pode ter na tua água. Então, a gente às vezes se depara, e eu posso falar isso, com um sistema de abastecimento que diz, eu atendo o meu padrão de potabilidade. Eu até queria um carimbo para dizer que a minha água é segura. Eu digo, pois eu discordo de você, né? Uma água segura se você tiver alguma gestão de risco. No caso, a gente está falando de plano de segurança da água.
pode ser uma outra coisa. Mas como a gente tem a portaria, hoje a gente tem a norma da BNT, e eu coordeno também dentro da BNT essa parte, né, de gestão de recursos hídricos da CE, eu vou falar rapidinho, mas muito rápido. Então, assim, eu reforço muito, se a gente tem uma norma da BNT e nós somos da engenharia, nós temos que atender essa norma, né? Então, assim, eu não falo mais de outro modelo se não for atender a norma da BNT. Então, olhando aqui, né, as formas de ingresso, né, quando a gente tem as doenças que pode acarretar no nosso corpo, pode ser por ingestão, inalação ou contato, são essas vias de ingresso, mas quando a gente fala de água potável, o maior peso é na ingestão, né? E aí estão aqui, né, vários tipos de patógenos perigosos na microbiologia, bactérias, vírus, protozoário e amianto, que estão na nossa água, que podem estar na nossa água, que podem ter, né, ocasionar doença ou não, né? E aí é muito interessante quando a gente quer relacionar com dado de doença, que quem pega os dados todos sabe que a notificação dessa parte aqui é quando é surto. Ou seja, se eu não caracterizo, a área da saúde não caracteriza surto, eu posso ter sempre de forma crônica as diarreias, né, ocasionando, e eu não relaciono com a minha água. Então, é muito importante a gente ter essa visão de gestão de risco e, né, das possibilidades dessas ocorrências aqui. Aqui, olhando para os períodos químicos, porque perigo químico é ainda pior quando a gente olha para a portaria, né? Porque quando ela vem, a portaria de padrão de potabilidade, eu estou falando muito nela porque o pessoal só olha para ela. Então, a gente tem que fechar a portaria, não que tem muita coisa que eu discordo daquela portaria, mas tudo bem. Mas a gente tem que fechar, porque senão a gente fica muito capenga, né? A gente fica com a muleta da portaria achando que ela é a melhor coisa. Vou dar um exemplo. A portaria, ela tem vários parâmetros químicos, né? Lista aqui. Vocês acham que a gente tem, se tiver 2 ou 3 fora do padrão, vocês acham que a gente, numa água, não tem efeito sinérgico dessas substâncias? Então, a portaria, ela olha um a um, né? Então, assim, quando você começa a discutir as possíveis substâncias que tem na minha água, numa análise, quando eu olho, está dentro do parâmetro XXX, tenho certeza que o efeito sinérgico não está contabilizado nessa questão. E a gente tem que discutir isso, né? Isso é muito importante para a gente começar a discutir. Então, e aí, o número de substâncias químicas que tem no nosso meio ambiente é incalculável. Aqui é só mostrando, imagina aqui, eu peguei só o IARC, tá? IARC é o Instituto, eu estou sempre aqui, tá? Olhando aqui, espero, tá? Que eu não saia aqui do foco. O IARC, eu trouxe aqui só um slide do IARC, que é o Instituto de Câncer da França, né? Que é referência mundial. Mas se você quiser ir para não câncer, você pode ir na ATSDR, é uma agência dos Estados Unidos que trabalha com todas as questões de risco com relação à substância química. Então, eu não estou falando só de câncer, eu estou falando de outros agravos que não são só o câncer, né? Que pode ser acometido de substâncias. Ele é ótimo, né? Enquadrado. É assim que deve ser nas nossas, né, instituições aí de televisão. Então, só mostrando aqui, essa aqui, não sei se vocês conseguem ver do lado esquerdo, há 3 meses ou 4 meses atrás eu dei uma palestra. O IARC, né, o grupo 1, ó, eu tenho uma classificação 1, 2A, 2B e 3. O que é isso? São pesquisas a nível mundial que são validadas, né, e esse ranking aí eu tenho substâncias que são carcinogênicas comprovadamente através de pesquisa, outro potencialmente, então essa é a classificação, tá? Grupo 1 é carcinogênico, 2 provavelmente, 3 possivelmente e 4 ainda não, sem nenhum registro em termos com relação a isso. Se a gente for pegar essa linha do horizonte aí, de 20 anos atrás, benzeno nem amianto não era carcinogênico, né? Ou seja, uma outra questão que a gente tem que ver da incerteza é que o valor que está na legislação, olhando para a questão do risco, não quer dizer que daqui a 10 anos, né, ele vai mudar e aquela pessoa que tomou não vai ter nenhum agravo. Não, é que, né,
não tinha hoje o nosso olhar na legislação, por causa de dados de pesquisadores, não tinha o registro, né? Até para validar isso, não é tão simples assim. Mas só mostrando que é muito rápido que vai aumentando, né? Essas substâncias químicas com relação à classificação, carcinogenicidade e não carcinogenicidade, né? Agora vamos falar um pouco do histórico do Plano de Segurança da Água, né? E aqui eu trouxe, em 1960, começou-se a olhar, né, para a HACCP, Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle, uma metodologia que foi utilizada pela NASA. Então, tudo começa na NASA, né, que os astronautas precisam ter garantia da sua comida. Imagina um astronauta com diarreia, né? Deve ser uma coisa bem complicada. Então, ali, essa metodologia foi validada e, como foi validada, e a validação ali era para alimento, o setor de alimentos saiu na frente, né? Então, ele pegou essa metodologia e trouxe para o setor de alimento. Hoje, tu vê indústria de alimento, várias coisas, trazendo essa questão. E aí, em 2002, teve já uma experiência na Austrália e na Islândia de pegar essa metodologia de alimentos e adaptar para o setor saneamento ou para o setor de abastecimento. Tá? Então, com isso, se viu que essa metodologia de avaliação de risco é aplicável para qualquer um, né? Mas precisaríamos dar uma remodelar e uma adaptada para o setor de abastecimento e de saneamento. Em 2004, é a mesma coisa, né? E aí vem o setor, IWA, enfim, trazendo a importância de que, né, eu preciso começar a pensar em planos de segurança da água. Eles são ferramentas importantes de gestão de risco, coisa que hoje o setor de saneamento não fala em gestão de risco. A indústria já falava isso, já fala, né? Então é importante a gente trazer essa questão. E aí, na OMS, a OMS tem os guidelines que ela publica sempre, esses guidelines são robustos, publicação que está disponível, é gratuita, está online. Então, eu vim trazendo vários capítulos, aspecto microbiológico, químico, né? Então, você traz tudo isso, e aí ele cria um capítulo especial de plano de segurança da água. É ali que a gente começa a ter robustez, de ter a certeza que, sim, né? Eu já tenho uma metodologia que eu preciso aplicar. Né? Pode passar? Olha só, nós estamos falando de 2014. Aqui, na 35ª Assembleia da SEMAI em Belo Horizonte, que foi em 2005, foi aí que eu comecei a pensar em plano de segurança da água. Por quê? Eu trabalhava na vigilância sanitária, eu fiscalizava muito sistema. Eu era aquele fiscal que trocava só a mala, né? Uma semana eu estava em campo e tal. E eu via muita coisa, o seguinte, olhando para o sistema, era impossível o sistema tá com uma água dentro do padrão. Impossível. E o danado estava com água dentro do padrão. Como é que pode, né? Estava com água dentro do padrão. Eu dizia, não pode isso, né? Então, assim, o jeito que está dado na legislação, ele dá uma confusão para quem realmente está fazendo a gestão. E aí, eu participei disso, e esse professor aqui, professor Vieira, apresentou a experiência de Portugal. A experiência de Portugal, onde a agência reguladora toma a frente e começa a trabalhar a questão de publicação, capacitação, sistema, traduzindo muita engenharia com relação a isso. E aí eu cheguei com esse professor e disse, professor, eu tenho uma angústia muito grande, eu faço muita fiscalização em sistema de abastecimento de água, eu vejo sistema que eu queria fechar, ninguém fecha sistema de abastecimento de água, é diferente de uma farmácia, né? Quem fechar vai ter que operar, só para a gente, né, ter assim, a clareza disso. E aí vem a água potável dentro do monitoramento. E aí ele falou, não, a gente tem que começar a discutir plano de segurança da água. Eu disse, puxa, é aí que está a diferença, né? Então, tudo isso eu tenho, mas se eu tiver meu plano de segurança da água, eu tenho um modelo de gestão de risco que me dá uma previsibilidade de coisas que realmente no meu sistema podem estar ruins, mas hoje vai estar bom, mas vai estar sempre ruim, porque ele vai ser classificado pelo grupo assim. E aí, não desgrudei mais disso, né? Esse professor, eu persigo ele até hoje, professor Vieira, muito obrigado. vou mandar o link para ele. E ele realmente, né, foi um professor que eu só agradeço, porque alguns planos, hoje ele está fazendo toda uma assessoria no Uruguai aqui pertinho, e o Uruguai fez uma lei nacional
obrigando todo o sistema de abastecimento a fazer seu plano, não interessa o porte dele, né? Ele é obrigado a fazer seus planos de segurança da água, e aí fez um cronograma aí dilatado para aqueles de alta complexidade, baixa e média, fazer. O fato é que todo mundo, e ele é o consultor lá do Uruguai. Então, de vez em quando, eu até encontrar com o professor, agradecer ele, porque assim, ele parava, e eu encontrava com ele em Cumbica, quem sabe onde é Cumbica é longe, né? Para ele me orientar mais com o plano de segurança da água. Porque a gente precisa realmente ter sempre um suporte, né? De um consultor, de um especialista com relação a isso. Uma outra coisa que é importante a gente ver é o quadro regulatório no Brasil, né? Nós temos vários ministérios a nível nacional e depois ele repercute o Estado quando ele tem a perna, e quando ele não tem, ele fica só no âmbito federal, mas que é importante a gente discutir essas competências, porque às vezes dá um sombreamento e fica muito confuso para quem está aqui do outro lado, que vai realmente, né, ter que aplicar essa legislação. Então, olhando para a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, hoje a ANA é uma agência robusta, ela está trazendo toda a questão do saneamento básico. A gente entende, quem está falando aqui sou eu, que eu acho que eu entendo isso, que cada vez mais, quando a gente fala de plano de segurança da água, alguém tem que aprovar esse plano de segurança da água, porque não adianta eu fazer um plano de segurança da água, como eu estou vendo por aí, que o próprio sistema diz que o plano dele está muito bem, e ninguém audita o plano dele. Né? Então, assim, o modelo não é esse, tem que ter uma auditoria, né? Alguém tem que olhar. E quem a gente acha que é a agência reguladora. Hoje está no papel, tem uma equipe robusta. Aí depois tem o Ministério da Cidade, você sabe que toda a política de saneamento está no Ministério da Cidade. Depois do Ministério do Meio Ambiente, todo o manancial, né, que é a nossa matéria-prima, está no Ministério do Meio Ambiente, com outra regulação, outra legislação. Depois vem a agricultura, quando a gente fala de agrotóxico, e que a gente tem que falar deles, né? Muita gente fala com relação a isso. Nosso Brasil é um país agrícola, então precisa, né, de estar fazendo essa gestão. É o Ministério da Agricultura, depois vem da Saúde, a Anvisa também, falando de agrotóxico, a Anvisa está aí. A Funasa, embora para uns a Funasa está extinta, mas não está, né? Mas ela também tem esse papel da questão do saneamento, principalmente saneamento rural, de comunidades isoladas. E a Anvisa e a Secretaria de Vigilância em Saúde, que tem a área de saúde ambiental, né, olhando para essa questão, e a portaria está dentro dessa Secretaria de Vigilância, portaria 888, depois o Ministério da Integração e Desenvolvimento e as normas da BNT. Então, todo o arcabouço aí que a gente olha, regulatório, ele está, né, muito em vários ministérios e que precisamos, sim, né, de ter uma clareza de qual o papel de cada um, para que não tenha esse sombreamento, que a gente vê muito claro, que às vezes a gente tem uma instituição pedindo uma série de coisas e que a competência é da outra. Então é muito bom a gente começar a discutir, até porque o cenário é outro, né? E ok. Aí aqui, só volta, por favor. E aqui eu dando destaque na portaria, porque ela é a única legislação, mas é uma portaria, não é uma lei, né? Tem uma diferença muito grande, portaria, lei, decreto, que fala... Eu vou ficar aqui, para queimou, né? Nas disposições finais e transitórias, no artigo 49, a Autoridade de Saúde Pública poderá exigir dos responsáveis por sistema de abastecimento de água e solução alternativa coletiva a elaboração e implementação de planos de segurança da água, conforme a metodologia do OMS ou diretriz do Ministério, enfim, né? Então, é assim, ela tem um artigo, a portaria, na disposição final, muito feio, né? Ninguém faz uma coisa tão robusta na disposição final, num único artigo, né? Então, foi muito frágil o olhar do plano de segurança nessa legislação. E a gente precisa fazer outra. Não precisa fazer uma outra portaria, precisa uma outra coisa que dá um norte para o plano de segurança da água. Isso é muito importante. E aí... faz a mesma coisa de sistema de abastecimento e solução alternativa coletiva, né? Onde hoje você tem as agências, aqui deve ter a Rabel, né? Aqui no município, e que ela realmente, né, é a agência reguladora do sistema, da COSAMPA, por exemplo, né? Então, que é bem diferente da vigilância sanitária. Então, esses papéis é que precisam ser clareados para melhor ter a performance da política de saneamento, né? Não é, eu posso mais que esse. Não, né? A gente fica muito frágil no setor de saneamento quando a gente tem todo esse sombreamento e aí a gente não fica bom, né? A gente não fica bom. Porque quem tem a competência de uma coisa fica bom e aí a gente investe bastante nisso.
Olha que coisa interessante, para quem acompanha plano de saneamento básico, né? Elaboração de plano. No Ministério da Cidade, em 2000, tem uma recomendação, eu acho que 2009, né? Que coloca no artigo que o plano de saneamento básico deve conter, aí tem uma lista, né? Toda a legislação tem que dizer o que tem no plano, e aí ele fala articulação com o plano de segurança da água. Olha que interessante. Então, teoricamente, todo plano municipal de saneamento básico, né, ou todo plano de segurança da água público, ele tem que fazer um link um com o outro. Aqui já estava falando, pouco eu vejo isso, né? Mas é legal que o pessoal está começando a ver e está melhorando bastante esse olhar, né? Plano municipal de saneamento básico, plano de segurança da água. Olhando também a importância de diferentes planos, né? Nós não podemos misturar o plano de segurança hídrica com o plano de segurança da água, são coisas distintas, né? Um é qualidade, quantidade, água bruta, outra é outra coisa, é sistema de abastecimento ou solução alternativa coletiva. Então, eu coloquei aqui, não que eu vou dizer o que é, mas para não misturar, porque às vezes a pessoa diz que é a mesma coisa. E tem gente que fala que é a mesma coisa, eu vi professor falando que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, são coisas distintas. Eu acho que já dei para falar, né, a importância, já falei das análises laboratoriais, que elas são diminutas, vai ser sempre pouca quando a gente olha a grandeza, a disponibilidade da rede, você vai dizer sempre que você faz poucas análises, aí você realmente carrega muito na retaguarda laboratorial, mas lembrando que quando você analisa a água, foi a água que já passou, né? Então, você tem um histórico da sua água que já tomou. Então, isso é importante, a gente ter essa clareza, né? E aí, a capacidade de alerta, tudo isso é importante com relação ao plano de segurança da água. Não vou ficar falando aqui, né? Então, o que é o plano? É um documento, você elabora esse plano, a norma da BNT diz como você faz, na avaliação e gestão de risco, que engloba todas as etapas, captação até entrega, né? No Brasil, vai até o cavalete. Em Portugal, vai até dentro da casa das pessoas, porque é o modelo, o regulatório, né, que tem. E para muitos aqui no Brasil, tem uma discordância fundamental. Tem gente que não tem ninguém aqui na plateia, que pega feio dizendo assim, eu discordo, Rose, de você, quando você fala de manancial. Porque eu não tenho a gestão do manancial. Então, eu quero só trabalhar com a captação para cá, porque essa é a minha área de abrangência. Sim, em termos de responsabilidade, sim. Mas eu duvido que tu faça uma gestão de risco na tua captação, se tu não conversa com quem está na gestão dos recursos hídricos, né, de comitê de bacia de manancial. Então, é importante a gente fazendo essa relação. Pode? Aqui mostrando que no Brasil a gente já tem várias publicações nacionais. Então, a gente não tem mais, como há muitos anos atrás, dizer, nossa, mas a publicação de plano de segurança da água está tudo em inglês, eu tenho a dificuldade. Hoje não, você já tem, né? Esse último ali eu tive a oportunidade de participar, eu também coordeno no PCJ, uma Câmara Técnica de Saúde Ambiental, onde muito forte é o plano de segurança da água, e aí a gente fez aqui o guia, o passo a passo, né? Está no site, eu acho que tem alguma hora aí, que tem um link que vocês podem acessar. Mas está aqui todas essas publicações em português, o segundo em inglês, espanhol, português e português. Pode passar. Isso é algumas, né? Não tô, isso aqui não é o universo. Eu vou passar essa rápido, né? Já falando da importância que é do plano de segurança, já falei, do documento. E o que a gente busca na elaboração do plano de segurança? É buscar os pontos de controle crítico ou pontos críticos de controle, e aí vai para o gosto do freguês, porque tem a norma da BNT fala ponto de controle crítico e as publicações fala pontos críticos de controle, é uma questão de interpretação de português, e eu não vou discutir isso aqui. E que a gente, né? Então vai na questão da abordagem, do sistema de risco, das maneiras que você olha para o seu risco, e aí eu vou estar, né? A responsabilidade, a gente já falou aqui, monitoramento, manutenção, gestão, tudo isso cabe ao responsável. Quem são esses responsáveis? Pode ser o sistema de abastecimento, então é o responsável. Quem é o responsável? Pela questão do plano de segurança, alta direção, mas é a alta direção que é responsável, mas tem uma equipe, enfim, então tem todo um aparato aí de responsabilidade. Quando a gente vai para a solução SAC, né, solução alternativa coletiva, é mais simples, mas ela não é tão, também não quer dizer que ela fique isento de quem é o responsável, né? Uma outra coisa muito interessante, quando a gente fala plano de segurança de água, é RT.
né? Cadê a RT do Plano de Segurança da Água? Quem é que vai dar essa RT? Precisamos discutir. Eu estou na casa do CREA, né? Então acho que essa é uma discussão que serve muito para o CREA, para a gente realmente estar colocando que plano de segurança, né, tem muita pegada da questão do CREA. Pode passar? Aqui mostrando, né, que a norma da BNT foi feita no CB 177, Comitê Brasileiro de Saneamento, ali a CE, de gestão hídrica de água e esgoto, e eu estou aí com o professor Miervio da USP, coordenando, então a gente tem uma primeira norma publicada, está vindo uma norma aí de laboratório, projeto de instalação de laboratório, está vindo uma outra norma de plano de amostragem, porque plano de amostragem é uma coisa complexa, né? Então nós precisamos discutir, e aí que tal essa discussão? Valor, né, que saiu no laudo, 0,81. O valor que está numa legislação é 0,80. 0,81 está fora do padrão? Está fora? Então, até a discussão das casas nós temos que discutir, entendeu? Olha que coisa interessante. Tem uma instituição que multou um sistema porque era 0,81 e é 0,80, está fora do padrão. Então, aquela visão sistêmica, né, o que é o plano, a finalidade, pode passar? Aqui alguns conceitos que eu vou passar, o que é água potável, eu quero dar o destaque de água segura, então a norma da BNT vem trazendo esse conceito de água segura, análise de perigo, pontos críticos, o que são isso, que medida de controle, como é que eu elejo meu ponto crítico, como é que eu busco ele, como é que eu reconheço ele no meu sistema, como é que eu trabalho para minimizar o risco. Vai passar? Então aqui, né, evento, gestão de risco, todas essas palavras são palavras novas para a área de saneamento, mas que a gente tem que introduzir e colocar de rotina. Eu realmente falo, né, que eu acho que o sistema de abastecimento, principalmente aquele público que tem uma população relativa, tinha que ter uma área de gestão de risco específica para a água, né? Não é assim, pego fulano para fazer o plano, não, né? Cria essa área que você vai ter expertise e robustez e pulmão para pensar em gestão de risco. É bem interessante se algum sistema começar a pensar assim. Pode passar? Ok, né? A gente já falou alguma coisa, eu vou passar esse slide. Vamos entrar nas etapas. Então, olhando para cá, né, para aquela figura superior do lado direito de vocês, é que 2005 começou a OMS pensando exatamente no grandes blocos, quem elabora o plano. Ele tem a meta da saúde, olhando, né, o risco para o consumidor. Então, a meta ela vem da saúde. O que é? É a portaria, é as tecnologias de tratamento, é as doenças, diminuição de doença, né? Então, tenho que olhar tudo isso aqui, lá de cima, mas ele vem trazendo os grandes blocos que você vê, o diagnóstico, a avaliação e o plano de ação, mas embaixo tem alguém que faz a validação, né? Quem é o agente que vai ver essas questões. Até isso a gente tem que discutir. A norma da BNT, eu trouxe aqui a norma da BNT, tem todas essas etapas, formação da equipe, cronograma, levantamento, fluxograma, avaliação, o bloco azul, identificação de perigo. A parte que a gente acha, que eu acho mais complexa, realmente a figura azul, né? Porque às vezes dá até uma briga nas equipes, porque o ponto crítico não é da Rosiane e nem do Josué, é do sistema. Então, às vezes, a gente fica brigando até a gente ter um consenso, né, para estar trazendo essa informação mais próxima do que a gente acha. Aqui, ao lado direito, é assim, se eu tenho um saque, se eu estou diante, eu já fiz até plano para o hotel do Silvio Santos, até tive oportunidade, lá em Guarujá, foi muito bacana. Mas é muito interessante quando você entra em alguns estabelecimentos, hospital, hotel, né? Que você tem que fazer o plano de segurança, ele é mais simples, sim, mas eles têm uma peculiaridade, a gente estava conversando sobre isso, né? E a gente precisa trazer esses setores para também trazer, principalmente que é o COP30 aqui, que vem aqui, né? Precisa trazer essas questões. O plano de segurança não é um privilégio de sistema de abastecimento público, em hipótese nenhuma, né? Ele tem a obrigação de fazer e mostrar para todo mundo, mas plano de segurança da água é quem fornece água. É quem fornece água para um coletivo, né? Porque o coletivo não é seu, não é da tua família. O coletivo são de pessoas e você precisa cuidar delas, né? Então, aí a BNT, discutindo, simplificou essas etapas para exatamente esse sistema mais simples. Pode passar? Ok, então a equipe, isso é uma etapa, né?
A gente precisa trazer uma equipe robusta, se não capacitar. Quem disse que todo mundo tem que saber de plano para entrar na equipe? Não, eu posso pegar gente, né? A gente estava conversando, gente que não sabe nada. Eu vou capacitar o zero para ele chegar, né? Mas ele tem que ser bem capacitado, ele tem que entender. Então, eu acho que é importante a capacitação, a escolha. E aí tem uma coisa muito interessante, que tem uma discussão que fala assim, até professor, viu? Eu não concordo que a gente tenha que contratar consultor em empresa para fazer plano de segurança. Porque quem sabe que para fazer o plano de segurança é quem opera, né? Não é bem assim, né? O problema é que, às vezes, quem opera já participa de plano de segurança que foi descontinuado porque a equipe entrou num ritmo tão grande de trabalho que ela teve que abandonar o plano. Então, cada caso é um caso. Eu posso contratar um consultor, eu posso ter uma equipe robusta que entende bastante de plano, mas é importante um consultor, né? É muito importante. Eu não desfaço do meu professor Vieira, porque assim é a forma dele me informar e ter essa troca, né? Você se sente mais robusta. Pode passar? Aí a descrição de sistema, uma outra etapa do plano, você tem que saber descrever bem, né? E aí são algumas figurinhas que eu não vou entrar aqui. Então, descrever todas as etapas, detalhando elas. Pode passar? Sempre olhando para o que é evento perigoso, tem na norma, o que é o tipo de perigo, evento perigoso, evento, perigo e risco, né? Por que isso é importante? Porque se você discutir com outros setores, por exemplo, setor de Ministério Público, o risco para ele é outro, no conceito. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, dependendo do como a gente olha, para o plano de segurança, o risco é para o consumidor. Né? Então, assim, o evento é um evento, chuva aí, né? A gente não passa, a tubulação se rompeu, exemplo. O perigo é intrínseco, né? Da patogenicidade, do risco químico ou das estruturas. Então, isso tem que estar bem claro, senão a gente pode pontuar errado. Pode passar? E aí, o que é o que eu posso dizer? Não é a coisa mais importante, mas se você não souber trabalhar a matriz, você vai errar. Eu já vi plano, errou porque não sabe trabalhar isso. Né? Então, a matriz é o quê? É uma matriz de classificação de risco. Essa matriz, ela vem da OMS, não a matriz que a gente criou aqui no Brasil. Né? E aí ela tem um ranking, como toda matriz de risco. Então, ela tem uma probabilidade de ocorrência com alguns pesos e uma severidade de consequência com alguns pesos, né? E aí, isso fica muito subjetivo quando a pessoa não tem clareza do que é isso. A norma da BNT falou, então vamos diminuir a subjetividade. Gestão de risco tem uma parte subjetiva, não é tudo concretude. E aí, naquela parte lá, que vocês estão vendo, a gente começou, né? Porque fala aqui, da severidade, potencial agravo para uma grande parte da população. Uau! O que é grande parte da população? 30, 40? Não. A norma da BNT falou, grande parte maior que 50%. Tu tem teu universo, trabalha com ele, né? Então, ele diminuiu essa subjetividade para você trabalhar essa matriz de forma mais amena, com mais, né, consolidando. E aí, depois você, né, é uma matriz, então você tem probabilidade e severidade, aí você vai dando notas, né, pesos, você vai multiplicando. E aí você vai chegando nessa matriz, aonde? Na tua análise de risco, o vermelho para cá é exatamente onde tem o maior risco para o menor risco. Isso é bom em tudo, inclusive no teu recurso financeiro, né? Que você vai alocar para melhorar a performance do teu sistema de abastecimento. E mais interessante, plano de segurança da água está dando, como é que eu posso dizer? Eu sei que tem alguns locais lá em São Paulo que o Ministério Público pede o plano de segurança, não é ninguém está pedindo o Ministério, mas o sistema entrega para o Ministério Público o plano de segurança e aí é como se fosse, não vou falar, né, no rigor do TAC, mas é um compromisso. Né? Então, se eu estou dizendo que eu vou trocar a ETA, né, daqui a 2 anos, porque tem meu recurso, licença ambiental, né? As licenças que demoram, tudo isso, não é agora. Então, quando eu faço isso, eu já entrego um horizonte para o regulador, para mim, que realmente está na minha pauta, mas não é imediato, porque não é imediato isso. Né? Então, é bem legal essa questão. E aí, você tem essa matriz e você vai trabalhando assim. E aí, na norma da BNT, também tirou essa subjetividade, colocando assim, análise de risco muito alta, todos os vermelhos. Necessidade de ação imediata.
Eu sei que é assim, mas na prática, às vezes, a necessidade é imediata, mas o recurso não tem imediato, né? Então, eu preciso também trabalhar com essa questão. Mas se fala aqui que é urgente e imediato. Então, assim, você vai ranqueando a tua equipe, vai dizendo aonde você vai ter que atacar para poder realmente trabalhar essas questões. Aí, vamos lá, rapidinho. Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Um exemplo aqui em cima, se a gente pegar aqui na água, um poço subterrâneo, né? Lá em cima, ó, eu tenho uma coluna de perigo, eu tenho o evento, aí eu tenho a probabilidade e a severidade. De onde vem isso? Vem de dados de informação, não é aleatório. Eu tenho que ter um banco de dados, mas a equipe também é importante para estar trazendo essa informação. No que eu chego nesses números, eu vou trazendo o ranking. Então, assim, vê que parece ser fácil? É fácil. Não é difícil, né? Por isso que eu digo que todo sistema e todo SAC pode fazer o plano de segurança da água. Eu peguei uma cacetada agora em Espírito Santo, porque eu fui falar isso, 2 professores pularam da plateia e disseram que discordavam, porque plano de segurança é uma coisa complexa, não é qualquer sistema que faz. Então, não tem que entregar água, né? Todo sistema que entrega água tem que saber fazer um plano de segurança da água. O que é isso? É fácil, não é fácil? É fácil, né? E aí, depois, o que acontece? Você vai elencando, né? Olha, agrave e tal, mas espera lá. Esse é um ponto de risco ou é um ponto de controle crítico ou um ponto crítico de controle? Opa! A norma tem aí uma árvore de decisão, aonde você trabalha e diz, esse é um ponto crítico de controle. O que é um ponto crítico de controle? É aquele que, se eu não trabalhar nele, eu vou ter algum problema. Por exemplo, cloro, né? Na cloração. Se eu não tiver cloro, eu vou ter problema. Com certeza. Então, ele é um ponto crítico de controle, né, na unidade de cloração. Então, é só para entender isso. Eu tenho todos os pontos de controle, eu tenho pontos críticos de controle. Pode passar? E aqui eu não vou ler, vocês vão ficar com isso. Uma lista de coisa facilitadora para dizer, puxa, quais são as informações que eu preciso ter para fazer o meu diagnóstico na área de captação, na área de tratamento, na área de reservação. Tá aí, tá? Não vou ler. Uma outra, pode passar? Quais são as medidas de controle que eu posso ter? Né? Então, assim, eu não vou criar nada. Já tem muita coisa pronta, gente. Né? Então, a gente pode começar não do zero. Né? A gente já pode começar do degrau 1 ou 2, porque tem muita coisa bacana já pronta aí e fácil. Dizer, nossa, é isso aqui, essa medida de controle tem razão, a gente vai, né? Ela é importante. Então, tem uma lista aqui, naquele guia também tem outras tantas, e na norma da BNT tem alguns exemplos. Aí, o monitoramento, pode passar? Procedimento de gestão, que a gente chama dos POPs, né? Procedimento operacional padrão. Eu tenho que padronizar a minha execução, o meu operacional. Então, cada vez mais eu trago essas medidas de controle, né? E eu padronizo o meu operacional. Então, isso é muito importante. E aí eu trago a questão de plano de emergência e plano de contingência. E isso é interessante porque tem plano de segurança da água que eu já vi que vem trazendo o plano de contingência e emergência, já vi o diferente, participei de plano de segurança da água do município, que a Defesa Civil que falou, não, plano de emergência, né, de emergência vai ser a gente, Defesa Civil, mas você vão estar junto com a gente, né, porque ele é do município. Ele pega tudo. Então depende, né? Então eu não tenho essa clareza, mas depende. Mas de qualquer maneira você tem que incluir plano de emergência e contingência. Lembrando que emergência é uma coisa de risco imediato, contingência, né? Eu estou fazendo alguma coisa, né, de algum risco, né? Falta de água e tal, mas não é uma emergência. Então essa é uma diferença muito grande desses planos. Pode passar? Verificação do plano. Infelizmente, tem alguns planos que estão na gaveta, né? A equipe faz o plano e não tem a continuidade, ele caduca, você vai ter que fazer novo plano. Cuidado para não ficar você sempre fazendo plano e não executar, né? Então, isso é muito importante para a gente entender isso. E uma outra coisa, auditoria interna, né? Quem é que você escolhe? Quem faz o plano não pode auditar, isso é prática. E quem audita tem que ser muito bom de quem fez o plano, né? Não é o cara, eu vou auditar, né? Vou chamar uma pessoa para auditar. O cara, quem está auditando, inclusive a gente está conversando para ver se a gente pega um curso só para auditor. Porque auditor é uma coisa diferente, né? Ele tem um caráter diferente. Então era legal a gente, né? Depois a gente conversa isso, porque capacitar o auditor é uma coisa e capacitar o cara que vai fazer o plano de segurança é outra. Pode passar? Programa de suporte, né? Que precisa ter, educação. A gente até está fazendo uma cartilha para a população de plano de segurança da água. Vamos ver se dá certo. Se der certo, eu falo para vocês.
estou acelerando, que a turma aí já estou terminando. A revisão, né, precisa, e aí eu vou revisar o plano a cada 2 anos. Vocês acreditam que vocês têm pulmão e esforço para a cada 2 anos revisar? Brincadeira. Tem gente que fala, não, cada 2 anos dá para revisar. Vai atrás, né? Então, assim, vamos, pé no chão, fazer o plano, e eu acho bem legal que a gente faz essa relação com o plano de saneamento básico, porque a gente, né, acaba tendo um horizonte maior, e se houver necessidade de uma revisão antes, ok. Mas não pense em revisar todo ano o plano de segurança, que vocês não vão conseguir, não conseguem implementar, ok? E aqui é um piloto, né? Então, no PCJ, que eu coordeno, bem legal, tudo isso partiu assim, eu preciso de pilotos, então nós tivemos 4 sistemas de vários portes, né? Vários portes. Um sistema autônomo, outro de pequeno porte, e que aí depois a gente fez a publicação. Aqui a gente está aqui, ó, o link para vocês baixarem esse guia. E o mais interessante agora, né? Como muita gente queria um termo de referência para a contratação, a gente elaborou também um TR, né, de referência para sistema que queiram contratar empresas, e aí tem um TR bem legal que a gente trabalhou em cima. Inclusive tem planilha de custo, também bem bacana. É isso aí, né? Então aí eu coloquei entre parênteses, né, sistema de abastecimento e saque, deve superar o desafio, receio ou medo. Eu vejo muita gente que tem medo de fazer o plano. Por quê? Porque tem alguns colegas que falam que precisa ser muito bom para fazer plano de segurança. Não precisa ser muito bom. Precisa querer fazer plano e precisa estar na área, né? Não adianta uma pessoa, né, não vou nem aqui colocar como exemplo, mas posso colocar um exemplo, um enfermeiro para querer coordenar um plano de segurança da água. Isso não será possível. Aí sim, vai ser não vai dar. Mas não tenha receio nem medo. Vamos começar a fazer os planos de segurança da água, seja sistema de abastecimento, seja em saque. E lembre, a tua experiência não vai ser igual à minha, né? Agora, a nossas 2 vai ser melhor que a do outro, ok? Então, acho que é isso aí. Eu tenho, desculpe se passei do tempo, né? Porque o meu colega aí, Tony, já deve estar também aflito, mas muito obrigado e estou à disposição aqui. Do evento, tá bom? E obrigado pela presença de todos, de vocês. Bem, temos algumas perguntas aqui, né, para a Rose. Isso, Rose. Muito interessante aqui. No estado de São Paulo, quem solicita a implementação do PSA e quem faz a fiscalização da execução do PSA? No estado de São Paulo, ele pergunta. Porque, eu falei, mas agora eu vou detalhar maior, né, melhor, inclusive. Essa fiscalização do plano de segurança da água ainda está ocorrendo, né? Exatamente por aquela lacuna que eu falei, quem é o agente, né, com competência e que pode estar fazendo essa validação do plano de segurança da água. O que nós estamos discutindo, já não é no Estado de São Paulo, mas é no Comitê de Bacia, é que a agência reguladora faça esse papel. A CESP é a agência reguladora do Estado, né, que regula a Sabesp, e a Ares PCJ regula vários municípios. Ambas, a gente já está num passo, vai ter uma reunião agora dia 30 de janeiro, para a gente ver como é que vai ser essa etapa de aprovação do plano de segurança da água no âmbito do Comitê de Bacia, tá? Então, assim, essa ideia que a gente está trazendo é essa questão. Porque a gente entende que esse papel é da agência reguladora quando a gente fala de sistema público de abastecimento de água. Quando a gente fala de solução alternativa coletiva é diferente. Mas a ideia é essa, tá? Nesse momento não tem nenhuma aprovação do plano de segurança da água feito pelo... Não tem nenhuma aprovação hoje feito pelo nenhum órgão regulador. Mas a gente está, né, olhando e discutindo para que a agência reguladora de saneamento seja o órgão regulador de aprovação e validação de plano de segurança da água. Eu acho que é o melhor, porque está lá a Ana, né, fazendo toda uma regulação, inclusive está tendo acho que vai ter até o dia 5 agora de janeiro, a consulta pública que fala de gestão de risco de água. Eu já até coloquei lá da importância do plano de segurança no artigo lá da Ana. Então, assim, é o papel
né? A gente já discutiu isso, então aqui a Arbel, que a gente tem que, né, se apropriar, e aí vamos estar discutindo isso, mas ainda não tem isso com clareza. Nós estamos discutindo e em breve aí eu posso estar falando aí para vocês, essa discussão inclui o Ministério Público. Na verdade, é o Ministério Público, o GAEMA, que está pontuando para dizer alguém tem que aprovar o plano, né? Alguém tem que aprovar o plano. O plano eu não posso elaborar, eu pago o contrato e depois eu fico por isso mesmo um sistema de abastecimento de água. Não hipótese nenhuma. Em relação a isso também, Rose, por exemplo, antigamente a gente tinha os programas, né, de vigilância ambiental na qualidade da água, né? E a gente fazia esse monitoramento na vigilância sanitária dos municípios, esse monitoramento tanto dos SA, né, quanto também dos SACs. Voltado a esse plano de segurança da água, né? Hoje eles vão vincular as licenças ambientais, porque, por exemplo, a gente fazia a licença ambiental de um hotel ou de um supermercado ou de um estabelecimento de alimentação. Então eles tinham que estar, né, em dia com a qualidade da água deles. A gente pedia isso dentro do município, né, para eles terem a licença ambiental, a licença sanitária deles. Aí existe algum exemplo disso aí que hoje no Brasil é cobrado, vinculado às licenças, tanto ambientais quanto também de sanitário ou não? Então, na portaria... Vamos lá. Onde é? Deixa eu botar para cá, então. Aqui, põe logo um triângulo aqui. Isso é ótimo. Aí, não está passando a gente vir mais aqui, né? Na verdade, na portaria 888, ele tem um artigo 49, né, que fala que a Autoridade de Saúde Pública, e aí a Autoridade de Saúde Pública não é só a vigilância sanitária, né? No Sim. Brasil você tem um ente regulador, que pode ser a saúde ambiental, a epidemiológica, você tem um retrato no Brasil, mas que eles podem estar pedindo. Tem algumas que podem estar pedindo sim, né? A vigilância sanitária ela pode estar pedindo, ela diz aí. Quando você faz o plano de segurança, que você entrega para a vigilância, já tem esse sistema fazendo essa entrega, não para aprovar o plano, mas sim para rever a frequência das análises, tá? Porque às vezes você tem na portaria uma exigência de fazer um monte de análise e você não tem aqueles contaminantes ali, mas aí ela pede um plano de segurança para poder fazer essa validação ou essa revisão do plano de amostragem. Mas é isso aí. Não sei se... Alguém quer perguntar, né, microfone? Quem está? Tem uma pessoa aqui, rapidinho. Olá, boa tarde, tudo bom? Você me bota perto. Como você falou? Estou segurando você. Tá. Peraí, não vai bater o microfone assim do Valdinei. Deixa eu segurar. Não, deixa que eu seguro, não tem problema. Boa tarde mais uma vez. Acho que agora tá pegando já, né? Me chamo Juan, sou lá de Breves. Tá? A dificuldade que eu consigo, só para fazer um contexto, a dificuldade que enfrentamos lá, existe uma resolução onde impede que nós, como população, paguemos, né? Possamos pagar a nossa conta de água por conta de um decreto feito. Só não preciso saber se é decreto, se é lei, se foi alguma resolução que foi criada, mas que não pagamos em relação ao valor, né, da água utilizada, por conta de que a COSAMPA nos dava uma água imprópria para o consumo. E depois, eu não sei qual foi o ano, acho que foi em 2017, ou antes disso, então hoje é disponibilizado a água, mas não é cobrada, então fornece uma água qualquer. Então, a dificuldade que enfrentamos lá, além disso, né, a qualidade também de água superficial, né, sem, às vezes, com pré-tratamento que, ao meu ver, aerador não é muito eficiente, talvez ajude, mas não é tão eficiente. Então, outra dificuldade são os poços também, que são feitos aleatoriamente, cavam, porque a água não chega em toda a sociedade lá, né? Então, o que acontece? Cavam aleatoriamente os poços e não sabe também se aquela água que eles estão consumindo, se está sendo... Então, depois desse contexto,
Aí que vem algumas perguntas, né? Eu trabalho no órgão regulamentador, na SEMAS Municipal lá, mas quem fica responsável pela, tipo, dar um exemplo, vitaminoses, que são as batedeiras de açaí, é a vigilância sanitária. Então, ela cobra, que eu percebo, não é nem o laudo, né? As análises físico-químicas da água, mas cobram que elas forneçam um filtro, né? Aí disponibilizam um tipo de filtro para que seja feito, mas não se sabe como é a água in natura e não se sabe se o filtro está sendo eficiente. Mas tem o filtro, está ok também. Então, e alguns empreendimentos que já faz parte da minha análise lá, que seriam venda de gelo, muitas atividades, que lá na minha análise e analiso em cima da portaria, né, tipo consumo humano. Aí que vem minha pergunta. Qual resolução usar? Porque pela tua posição, né, não é, tipo assim, se eu tenho como parâmetro uma única resolução, que eu uso a portaria 888, e como as suas palavras também falam sobre a falta de parâmetros, né, tem, mas não estariam todas. Por que não 2 em 1? Qual resolução eu posso utilizar para incrementar na minha análise? E qual outro tipo de parâmetros que poderiam ser modificados na resolução para que pudesse incrementar em saber se aquela água é uma água boa para consumo? Essas duas Ok, deixa eu ver se eu consegui, né? Mas vamos lá, eu venho de trás para frente, né? Na verdade, quando a gente fala de legislação, todas as legislações, elas são válidas, né? A gente fala da portaria, mas a portaria federal, se o estado aqui do Pará fizer uma resolução, né, estadual também vale, se o município aqui, Belém, fizer. Então, assim, o que é importante para o legislador? Não conflitar legislações, né? Elas podem ser mais restritivas, mas não conflitar. Vou te dar um exemplo concreto da portaria 888. Se você fizer análise do manancial, olhando para a portaria 888, você não está olhando para o CONAMA, tem alguns valores diferenciados. Você atende quem? Né? Então, é essa questão que a gente tem que discutir. Eu atendo quem? Eu, né? Que eu vou fazer uma análise no manancial e eu tenho 2 legislações. CONAMA, para atender, e a portaria que tem lá, que ela entra na questão de água bruta, o que eu acho um grande erro, né? Porque, assim, o que é importante da vigilância sanitária é o padrão para o consumo, né? O manancial ainda está água bruta. Eu ainda estou trabalhando com CONAMA, né? Mas essas questões são complexas nesse sentido, porque dependendo do qual que tu pega o agente regulador, ele te diz que tem que fazer isso porque ele está olhando para a legislação dele, né? Eu, se eu estou na vigilância sanitária, eu não consigo, né, não atender a minha legislação. E isso é uma discussão que tem que ser posta na mesa, né? Isso é importante. Com relação a outros parâmetros, é impossível uma legislação colocar todas as substâncias perigosas numa legislação e fazer o cara fazer análise. Uma portaria hoje é inviável para vários sistemas de água, principalmente o rural. O rural, a gente não consegue, nem no estado de São Paulo, não estou falando que o estado de São Paulo é maior, que eu acho isso, não é essa frase que eu gosto de usar, mas o que eu estou falando é o seguinte, nem o rural hoje atende a portaria 888, né? Aliás, a portaria 888, muito poucos sistemas atendem, né? Por conta, talvez, de um amaranhado muito grande de análises laboratoriais e que devem ser revistas, à luz do quê? Da minha realidade regional e local, né? Eu não posso conceber, se eu não tenho vários parâmetros de agrotóxicos, se eu estou dizendo, porque eu estou operando, eu estou vendo o manancial, que o meu regulador tem que dizer que tem que fazer, porque está na legislação. É isso que a gente tem que discutir, né? E aí muda o meu valor, porque eu peço para o órgão regulador não fazer 20 parâmetros, porque eu conheço a minha área, por outro lado eu vou fazer 3 que ele não sabe, né? Por algum motivo eu identifiquei valores e parâmetros. E aí vem aquela discussão. Eu identifiquei uma substância, quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo concreto onde a gente está. A gente está trabalhando lá no PCJ. O que tem de capivara? Porque capivara é um negócio que você não pode fazer nada, né? Está cheio de capivara. Aí se pergunta, vem cá, vamos discutir as fezes da capivara, né? O que tem nas fezes da capivara?
Como é que trata? Ué, a gente ainda não discutiu isso. A gente quer discutir isso também, porque o grande problema ali é a capivara, né? Então, nós precisamos discutir. Aí, isso não está na legislação. Por isso que eu acho, quando eu falo de plano de segurança, a gente abre a caixa da legislação. A gente faz o cara pensar, né? Eu estou pensando, eu não estou cumprindo legislação. E a legislação tem que ser revista quando ela dá essas travadas. Então, olha que interessante, Em Portugal, tem uma diretiva que ele coloca o seguinte, ele tem um valor, tem uns padrões lá, né, que tem que ter, toda a legislação tem, né, pH, turbidez, tem, né, o básico, né, recolhe e tal, tudinho. Quando eu entro para as químicas, né, como, por exemplo, o agrotóxico, ele coloca ali de uma forma inteligente, dizendo que quem vai dizer que naquela área, né, tem agrotóxico é o órgão da agricultura, que vai dizer quando aplica, por quê? O que adianta eu fazer uma análise de agrotóxicos em janeiro, de substância que é aplicada em junho? Eu não vou pegar, né? E o sistema de água não sabe, porque ele não tem essa informação. Então, essas questões que eu acho que o plano ele vem trazendo essa questão. E se todo mundo usar o plano de segurança, com certeza não vai ser só a base da portaria que todo mundo olha, né? Você vai fazer o cara pensar 2 vezes, o fiscal, né? Vai ter essa discussão para pensar. E mais, né? Não estou falando no âmbito municipal, mas no âmbito estadual e federal, né? Eu falo por mim, pela minha experiência. O Tônia está aí, né? Quando a gente discutiu a questão da agência reguladora, nossa, que desafio! E está tão fácil agora a Ares e a CESP, lá no estado de São Paulo, entender. Inclusive, já me disseram que vão fazer uma cartilha de como fazer o plano de segurança olhando para a norma da BNT. Agência reguladora, né? Então, assim, com certeza eu acho que esses são avanços, mas eles são avanços porque todo mundo tem que discutir e pensar. Eu acho absurdo quando alguém fala assim, olha, quer ver uma coisa? Uma coisa que eu não gosto, né? De plano de segurança da água. É claro que aqui, né, tem né, especialista em plano, né? Espero que seja mesmo, mas se a pessoa falar assim, me dá 5 pessoas especialistas em plano de segurança e não achar no Brasil, tá ruim o negócio, né? Não tá ruim? A gente precisa capacitar, né? Porque tem que ter muita gente especialista em plano de segurança da água, muita gente. Porque em cada município, pelo menos, tem um operador de sistema de água, né? Então, se eu tenho 5.700, quantos municípios, eu deveria ter, né, todos esses profissionais, né, trabalhando essa questão de plano de segurança da água. E, na verdade, não é plano de segurança da água, é gestão de risco, né? A gente está falando de gestão de risco. O plano é um documento, né? Uma gestão de risco. E eu vejo muito dificuldade do setor de saneamento, porque ele se agarra na legislação de pensar em risco, né? Risco é risco, né? Estou olhando para cá, posso escorregar, posso cair, entendeu? Todas essas coisas eu tenho que pontuar, né? Isso é risco e eu vou ter que monitorar isso. E os meus monitoramentos vão ser mais baratos e mais confiáveis e eu trago mais robustez. Por isso que eu penso, né? Eu já falei com... falando aqui, né, que eu acho que o CREA tem que estar na frente disso, né? Acho que o plano de segurança da água é, né, uma temática do CREA. Eu não vejo outro conselho para fazer isso. Acho até que o CREA tem que correr, porque, por incrível que pareça, isso está sendo gravado, né? Mas eu já vi no Conselho de Farmácia entendendo que ele pode operar um sistema de água farmacêutico e tal, e essas questões, então vamos correr para isso, né? Mas precisamos capacitar, trazer cursos robustos de níveis né, básico, assim, de complexidade, para isso, né? Então, acho que eu falei, não sei se parte eu não te respondi. Eu entendi, seria uma forma de mitigar, seria plano, né? Eu não acredito em aplicação só da portaria, Rose, né? Porque eu já vivenciei 30 anos, eu acredito em plano de segurança, porque a equipe muda de pensamento, é um divisor de água. Quem tem plano de segurança e quem não tem, né? E aí... O plano de segurança seria uma forma de dar um suporte para a resolução com as normas de indicadores, tá? Agora, só para finalizar uma questão de opinião, tá? Minha, a parte quando envolve saneamento é muito poderoso, tá? Desde a parte de projetos, contratação de profissionais, entre outros. Talvez seja por isso uma das grandes dificuldades que enfrentamos, tá? De tentar sanar essas dificuldades aí. Então, o poder público, federal, municipal, estadual, quando olha para essas situações, às vezes se torna uma forma de conversar muito difícil, porque não só o dinheiro, pelo
falta de conhecimento. Então, olha aqui como profissionais, temos a capacidade de estar mudando essa realidade, mas que isso seja difundido, porque as pessoas pensam que, às vezes, o engenheiro, o profissional capacitado, ele não é capaz, ele não tem a capacidade de fazer essas mudanças, mas tem sim. Só que não se parte da gente, porque antes de se partir da gente, precisa de ter a base, e a base envolve financeiro. Então, tem o financeiro, contrata-se profissional, eu tenho absoluta certeza que ele é capaz de mitigar e sanar esse sinistro. Não, tranquilo. Sabe de uma coisa que eu vejo assim, eu sei que o Tony vai falar, é você? Não, é o Tony? É você? Não, ela vai perguntar tá. depois do Tony. Eu acho assim, eu penso, mas isso é uma opinião Rosiane, de engenheira Rosiane. Quem faz um projeto de ETA e tal, devia pôr em carga a operação. Né? Porque o que acontece no sistema de abastecimento de água? Você faz o projeto, né? Às vezes a pessoa faz a obra, muda o projeto e depois um outro cara opera. Né? Você não tem um conjunto. Então você diz que aí o cara que opera, às vezes ele fala assim, tá vendo? Fizeram o projeto tudo errado. Esses engenheiros fizeram o projeto tudo errado. Né? E não é verdade isso. Então se a gente pudesse discutir essa questão blocada, né? Você realmente não tem essa, né? Hoje que está tudo separadinho. Boa tarde, professora. Eu me chamo Evelyn e hoje Darbel? eu estou Darbel. Ah, a gente já se falou, né? Sim, no Congresso. Ao vivo agora. Professora, eu acho que o tempo que lhe deram foi muito pouco, então, porque para mim esse assunto é muito vasto, então eu só gostaria que a senhora explicasse e pudesse falar na prática, assim, porque pelo que eu já li sobre o plano de segurança da água, hoje nós temos o plano de monitoramento, né? E eu acho que o que o plano vem trazendo, o plano de segurança da água vem trazendo, eu queria que a senhora explicasse essa diferença, que hoje o plano de monitoramento, quando a agência ou até mesmo as vigilâncias sanitárias solicitam da prestadora, e quando a gente vai fazer a análise desse plano, a gente observa como, eu vou dar um exemplo, foram encontradas coliformes na água. É uma coisa que já passou. Como é que a agência vai poder fazer alguma coisa com uma coisa que já passou já 3 meses atrás? Né? Então, eu acho que eu queria que a senhora explicasse qual a diferença que o plano vem trazer para que a gente pudesse estar corrigindo isso, que a gente pudesse, como agência reguladora, estar agindo no ato, entendeu? Não depois de 3 meses que já passou aquela ocorrência. E eu gostaria de saber que, na sua experiência, que a senhora já falou que já fez plano de segurança da água, se a senhora já conseguiu fazer isso na prática. Sim, tá bom? Sim. Não, obrigada. Não, na verdade, assim, o plano de monitoramento é uma coisa que eu vou, né, olhando para os valores, da portaria, né, ou coisa parecida. O plano de segurança da água é uma coisa completamente diferente, né? Essa questão da gestão do risco. E aí eu vou te falar o seguinte, o plano de segurança da água mexe com o processo. O plano de monitoramento não mexe com o processo. Ele mexe com validação, né? Contrato e tal. O plano de segurança mexe com o processo. Por isso que a gente fala de POP, né? Procedimento operacional padrão, né? O que você, às vezes, está falando desse exame, né? Quantas vezes alguém que já fez fiscalização em ETA pode fazer fiscalização de manhã, de tarde, de noite e ver 3 operadores fazendo operacional diferente, né? Ele não está fazendo a mesma coisa. Ele não está padronizado. Não foi feito um POP. Então, tu chega num sistema de água e aí tu vai fiscalizar. Cadê o teu POP? Tu tem o JAR teste? Fizeste o teste? Né? Como é que tu chega nesse valor, né, do teu sulfato, enfim, da tua substância, do teu produto químico? Como é que você chega para poder realmente tornar essa água potável? Né? Isso é processo. Então, eu acho que a fiscalização, se eu tivesse numa agência, o monitoramento, isso que você falou, é passado. Mas eu entro num sistema de água, por isso que eu nem gosto de olhar muito para a análise de água, eu gosto de olhar para o sistema, para o ambiente, né? Eu estou vendo aqui esse ambiente tem luz, tem carpete, está cheiroso e tudo, né? Então, assim, você consegue dizer que aqui não vai ter um acidente aqui, não vai ter nada aqui,
Porque está muito confortável e está todo estruturado. Agora, se você entra no sistema, por isso que eu jogo fora as análises de água, porque a análise de água ela mascara, né? E você entra no sistema e vê um monte de coisas erradas, né? Na operação, não é padronizado, você tem a captação que não tem, né? Não tem a medida de vazão. Como é que tu vai fazer a tua dosagem, né? Como é que você faz a tua dosagem? Então é isso que é o papel que eu vejo a agência reguladora. A vigilância não tem essa condição. Eu sei porque eu fui da vigilância. Eu tive porque eu fui engenheira, né? Mas uma vigilância sanitária que vai fiscalizar um sistema, um enfermeiro, eu acho um absurdo, acho até imoral, né? Sinceramente falando, tá gravando? Não tem problema, não tem problema. Acho imoral um engenheiro receber um enfermeiro, o enfermeiro dizer o que ele tem que fazer. É igual eu chegar e conversar com o médico só porque eu inspeciono o hospital, eu já fiz vários, e dizer com o médico como ele opera, né? Mais ou menos na mesma proporção. Então, eu acho que isso a gente também tem que discutir. Então, para mim, o plano de segurança é mais essa visão preventiva, né? E da correção do risco, né? O monitoramento, ele faz parte, né? E ele vai olhar o passado, sim, né? E aí é aquela história, se tu fizer semestral por exemplo, agrotóxico, e tu não sabe onde é a taxa de aplicação e aonde, se eu olhar só o teu monitoramento, eu posso estar dizendo que tu não tem risco de agrotóxico. E se eu for em campo e eu ver uma pulverização e tal, eu já tenho outra informação. Essa é uma diferença crucial. É uma diferença crucial com relação à gestão de risco. E gestão de risco é campo, é escrito e é processo e padronização, né? Eu acho que... E aí o plano de amostragem, né? É isso. Eu acho até uma besteira aprovar o plano de amostragem. Vocês já agora devem estar passando, né? Pela aprovação do plano de amostragem. Imagina eu aprovar o meu ponto de monitoramento, que em janeiro vai ser aqui nessa rua, né? Nesse período e tal, que eu não posso mudar, né? Isso é muito complexo, isso. Quem muda meus planos, meus pontos de monitoramento, tem que ser dinâmico. Mas, enfim, né? Isso está na portaria de uma forma engessada e vocês têm que cumprir porque é feito legal. Mas plano de segurança é completamente diferente de plano de amostragem, né? Eu entendo. E como é que está sendo? Eu participei de plano de segurança, que inclusive todo plano de segurança que eu participo, que eu fomento, claro que eu não estou elaborando de um modo geral, eu sou consultora, né? Consultor é assim, consulta, né? Você não faz, né? Você está ali participando e tal. É assim, eu digo, gente, coloque quanto custa, né? Plano que não coloca quanto custa, você não consegue, né, ter essa visão. Então, coloca quanto custa e vincula no plano de saneamento. Aí não tem mais nada a ver com monitoramento, né? Aí tem a ver com plano de segurança, estruturante, né, que eu trago a estrutura, às vezes reformas, e às vezes mudança de processo. E muda muito. Quando a pessoa começa a aplicar plano de segurança, por isso é assim... vou dar um outro exemplo. Eu participei do plano de segurança, que o pessoal ficou tão assim empolgado, que tinha para mais de 100 pontos críticos de controle. É muito ponto crítico, né? Então, assim, começa com os grandes, né? E vai indo, que aí você vai ter essa robustez de trabalhar a gestão e diminuir o risco. A ideia do plano de segurança é o seguinte: se eu conseguir identificar meus pontos de controle, meu ponto crítico de controle, vamos supor 50, a minha meta é diminuir isso, né? Eu não posso gerenciar 50 e ficar com 50. Minha meta é diminuir meus pontos de controle crítico. Como? Mudança de procedimento, capacitação da equipe, e aí vai, né? Uma série de coisas. Por isso que é muito diferente de portaria. Você ficar olhando para a portaria da 888 e tentar fazer o plano de segurança, vai travar, né? A portaria vai subsidiar o teu monitoramento dentro do teu plano de segurança. Ok, né? Se é que eu tenho que fazer, né, uma barreira sanitária e eu coloco o cloro, qual é o valor da barreira sanitária? Se é 0,2 que eu tenho que sair, eu olho para a portaria 0,2, né? Que está lá, que é o mínimo. Mas eu posso colocar 0,3, não posso? Então, eu não estou mais olhando para a portaria, eu estou olhando para o meu padrão, tá? Essa é uma diferença. Eu começo a criar meus padrões sem, né, entrar em detrimento com os padrões legais que tem por aí. Te falei demais, né? Mas... Só para terminar aqui, né? Kiko, tem 3 perguntas, a gente não vai dar tempo, a gente tem um horário a cumprir aqui, né? E esse horário está se limitando, né? Já no final já. E tem uma consideração, assim, eu creio que só vocês fizessem pergunta, não deixa a consideração para depois, a Rose ter o contato, a gente deixa o contato dela, ela faz a consideração, tira as dúvidas, né, algumas dúvidas, mas
se limite rapidinho a uma pergunta rápida, sucinta, e para a gente encerrar, tá bom? Agradeço. Alô, Antônio Noronha, coordenador de regulação da Agência Reguladora de Belém. Opa, tá junto? Sim. Vocês escutaram? Bom, professora Rosiane, parabéns pelo tema extremamente necessário. É um tema que já não é tão moderno, porque eu tive conhecimento sobre o plano de segurança no ano de 2010. Eu não sei se antes já havia alguma discussão no Brasil antes disso. Né? E ela veio uma modernização e sistematização de uma forma que nós já incluímos na agenda regulatória deste ano de 2024, elaborarmos o nosso plano de segurança. E nós estamos passando a nível de Estado do Pará. Merece! E gostaríamos de ter a oportunidade de vocês nos visitar a agência e termos um diálogo ou uma palestra dentro da sua possibilidade. Aí eu sei que você está viajando, acho que amanhã, ou não sei quando é, mas vamos programar uma vida para você conversar com a regulação nossa. Nós estamos passando no Estado um momento realmente de revolução no saneamento, conforme o presidente da OAS, passando por um processo de regionalização que está se iniciando. Nós estamos um processo de modernização da Agência Reguladora do Estado, a ARCOM, e também estamos no processo de reformulação da Agência Reguladora do Município de Belém, da qual faço parte, a ARCOM. Antes de continuar, só queria fazer uma referência ao Tony Palha. Tony Palha. Tony? Oi? Tony Palha, nosso colega da época de engenharia sanitária. A viagem que ele fala que foi para a Bahia foi a viagem que eu, juntamente com um grupo de colegas, fundamos o Centro Acadêmico de Engenharia Sanitária, e o Tony foi com a gente nessa viagem para a Bahia, que foi uma viagem transformadora da vida dele. Pois é, e quero dizer que o Tony foi a pessoa responsável por ser uma viagem feliz, animada. O Tony era o coordenador da felicidade lá da nossa vida. E que bom, Tony, parabéns pelo seu sucesso, né? E retornando para mais uma etapa da sua vida. É de coração, viu? Então, Rosiane, na realidade, nós temos essas questões ainda que precisam interligar os planos. No momento que nós colocarmos o plano de segurança da água nos planos municipais de saneamento como uma etapa fundamental e associarmos isso às agências reguladoras, todas essas questões aí de diferenças de parâmetros que possa ter entre o órgão estadual e federal, ela vai sumir. Exatamente. Né? E como nós estamos numa reformulação da regulação no estado do Pará, nós futuramente iremos transpor a lei do capital também para todos os municípios na qual a operadora de saneamento vai estar presente. Ou seja, é um trabalho inicial, mesmo que nós façamos alguma proposição do plano de segurança para que a operadora de saneamento assim o proceda. A agência reguladora não tem a função de fazer o plano, mas estabelecer uma normativa para que a operadora de saneamento elabore o plano para aprovação da agência reguladora. Esse é o nosso papel diante do contexto, tá certo? E aí tem muita água a correr em torno disso e na evolução. Então, só tenho a parabenizar a ABS, a professora Rosiane e o Tony Paia. Obrigado. Tony, você foi claro e brilhante e muito, né? Ilustrando como tem que ser, né? É a agência reguladora, né? Eu coloco uma diretriz, essa diretriz tem que ser cumprida e aí temos um enriquecimento de ambos, né? De todos. E olha que interessante, eu tenho dois Tony, né? O Tony Noronha e o Tony Palha, né? Os dois foram, né, ao longo daí, né? Tony Noronha e Tony Palha. E eu já falei que os dois Tony vão se encontrar, Davi, cadê o Davi? Porque não incineração de uniforme nunca mais, né? Não podemos incinerar o uniforme, né? Então, ele aqui, o Tony, ele é o coordenador de resíduo aqui ainda da ABS, né? Tony, você é? Não. Tô falando, não, agora eu tô falando quanto o ABS. Então, né? Então, é muito importante que o Tony aí, né? Os dois Tony se aproximem aí para estar trazendo uma questão importante,
né, de não incinerar tecido, né? Têxtil é têxtil. Oi. Rose, tudo bem? Conceição, eu represento a empresa BioQuality, a gente está alocada em Paraupebas, Belém, sou gestora de risco, ok? Então, a gente atua com projetos de treinamento na jurisdição Brasil. Essa experiência da gestão de risco ela é muito forte, fico muito feliz em falar de plano de segurança, que a gente não ouve isso, eu atuo há 30 anos na área de meio ambiente, engenharia, tudinho, então, quando apresentou a história da reciclagem aqui dos uniformes, isso daí eu já fazia há mais de 20 anos dentro da planta industrial também, muito bacana, muito interessante, um desafio muito grande. O que eu quero, a pergunta é, quando a gente fala em governança de risco, do que tem acontecido a nível Brasil, realmente lá fora, tem uma experiência muito forte em governança de risco, mas a nível Brasil, eu acompanho muito, eu sou consultora organizacional, então eu estou dentro do sistema privado muito forte, vinha da indústria, e aí eu quero saber como tem ocorrido na tua experiência, junto com setores e órgãos competentes, na jurisdição Brasil, como se tem ocorrido uma migração disso daí, de uma governança de risco entre sistema público e sistema privado. Se existe essa parceria, como tem se aproximado isso e como o mercado tem recebido isso? Porque eu vejo que o sistema privado, ele está em alerta sobre isso, porque eu atuo sobre isso dentro do sistema privado. Tem ocorrido muito forte, não é fácil, a batalha é muito forte. Quando você fala de um plano de monitoramento, realmente é totalmente diferente de um plano de segurança, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Então, o plano de segurança está vinculado a uma governança de risco. Será que o setor público, o setor privado está preparado para essa migração? Na tua visão, na tua experiência, que são longos anos, como você vê isso hoje para o público que está aqui? Ok. Obrigada pela pergunta. Eu vejo assim, ainda estamos em passos muito de tartaruga, né? Mas te confesso que o setor privado e o setor público, de forma diferente, já estão vendo a importância do plano de segurança da água. Isso é uma coisa boa, né? Tu pega, por exemplo, vou te dar um exemplo, uma BRK. A BRK, a corporação já disse que plano de segurança é importante para todas as unidades dela no Brasil, né? Então, já é um procedimento de governança, né? Que eu trago isso na minha corporação. Então, eu acho que isso a gente já está vendo, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma diferença nessa metodologia quando eu falo de sistema de abastecimento de água público e aqueles que a gente chama de solução alternativa, mas eu posso chamar também de sistema coletivos, né? Como você falou aí, eu ainda acho, sim, olhando, o plano de segurança ele está mais sensível agora para os setores públicos, os operadores mais privados em situações, por exemplo, indústria, quando eu falo hospital que a gente falou, assim, muito longe dessa questão de gestão de risco, mas muito longe mesmo. Então, trazer o plano de segurança, eu já fiz para o hospital, mas porque eu sei que vai ficar na gaveta, né? Porque como é que a gente faz essas outras áreas que também abastecem? Grandes shoppings, eu não sei aqui, mas vários locais de São Paulo, shoppings que tem muita gente, né, abastecido por poço, né? Então a gente tem que ter toda essa questão. Eu acho que estamos indo, mas a gente tem que atacar maior, conversei contigo, né? O setor hoteleiro, o hospitalar, então, enfim, né? Eu acho que pode ser uma pegada muito importante, até porque está vindo aí a COP, né? Então a gente tem que estar trabalhando essa questão. Mas na minha experiência, a experiência que a Rosiane tem, eu já fiz alguns planos, não muito, né, mas em torno aí de 20 planos de segurança da água para setor que opera sistema de abastecimento de água. Para privado, eu fiz 3 para o hotel, ainda não fiz nenhum para o hospital, porque eu quero, bora ver se faz, porque a gente vai, convence e a alta direção não vai, né? Mas para hotel, sim. Por causa da legionela, né? Tem outras coisas no hotel,
né, que também acaba, ainda mais hotel de alto padrão, eles não querem nenhum risco com relação a isso. Então, a gente precisa trazer essa área, né? E tem muito município pequeno, né, que não é operado nem por um nem por outro, às vezes é operado até por um particular, né, essas áreas, e eles precisam também ter essa sensibilidade. Então é isso, eu acho que a gente precisa, né, tá trazendo, mas voltando ao que eu estou falando muito, eu acho que a gente tem que dizer que plano de segurança não é um bicho de 7 cabeças, né? Isso a gente tem que desmistificar, porque se estivesse do lado de lá, se alguém dissesse que eu preciso do biólogo, eu preciso, né, de especialista, não sei o quê, não vou querer, né? Custoso demais. E eu nem vou implantar, eu só vou elaborar um documento. Então, a gente tem que, né, começar a tornar um pouco mais fácil aí. Mas eu hoje vejo que o sistema de abastecimento público ou privado, né, ele já é sensível. E talvez pelo que o Tony falou, as agências, né, já sabem disso. Tem a consulta pública hoje que fala de gestão de risco de abastecimento de água, bem legal. Eu já coloquei lá minha sugestão, tá? Que gestão de risco se traduz em plano de segurança da água, consulta até dia 5. Então, essa fala já está dada, né, pela agência ANA, enfim. Boa tarde, boa noite já praticamente, né? Perdi a noção do horário. Tudo bom, Rosa? Tudo, como é que vai? Tudo bem, prazer em te ver. Sou engenheiro sanitarista ambiental, mestre e doutorando em engenharia civil, integrante do nosso corpo diretivo da ABS e gerente de controle de qualidade da COSAN. E aproveitando, Rosa, a tua fala, já esclarecendo também um pouquinho, congrato o doutor Noronha, a Eve e o Abel, por inserir no planejamento interinstitucional da ABEL, né, essas diretrizes para a segurança da água. Nós, enquanto companhia, já em 2022, estabelecemos no macroplanejamento da Diretoria de Operações, na qual nós somos vinculados à elaboração em caráter piloto de plano de segurança da água, principalmente, inclusive eu troco muitas figurinhas com a Rosa sobre isso, para o nosso maior sistema, o Complexo Produtor Bolônia, com uma ação concreta já, numa parceria interinstitucional com o Instituto Federal do Pará, na figura da minha amiga Vanessa Mello, de um projeto de pesquisa que vai ser esse nosso piloto já desde 2022, discutindo diretrizes internas e colocando ele em prática já em 2023, para começar a discutir gestão de riscos e segurança da água nos nossos sistemas públicos de abastecimento. E a minha pergunta, Rosa, que eu queria fazer, acho que você deixou bem clara essa questão da tutela da elaboração pela concessionária, quem opera, a tutela avaliação, auditoria, né, agência reguladora, vigilância sanitária, enfim. E eu queria ouvir a tua opinião sobre essa questão da revisão dos planos, né? A gente sabe da dificuldade, né, falando de outros planos intersetoriais, como de saneamento básico, planos de bacia hidrográfica, das discussões quanto dessas periodicidades, inclusive dos conceitos do que é uma revisão e uma atualização, propriamente dita, né? A atualização como algo mais pontual e a revisão como algo mais abrangente, algo maior, né? E é o que eu tenho visto nos planos de saneamento e planos de bacia hidrográfica, inclusive no nosso plano estadual de recursos hídricos, que a gente acompanhou aqui do Estado, é uma periodicidade dita ideal para revisão, essa de maior envergadura, de 4 anos. Eu queria ouvir a tua opinião pela expertise, nível de consultoria, qual seria esse tempo dito sugerido, né? Claro, cada realidade, cada sistema talvez demande uma periodicidade própria, mas qual seria uma periodicidade ideal para revisão dos nossos planos de segurança da água? Só segura aí, Rose, rapidinho. Só outra aqui, pergunta para a gente fazer logo o fechamento. Tá. Boa noite, eu sou Moisés Benchimol, assessor de engenharia no Senai. Tá? Na verdade, não é pergunta, é só uma colocação e, no final das contas, um apelo que essa palestra não morresse aqui no auditório do CREA. Tá? Porque nós temos um evento aí bem próximo, internacional, e seria muito desagradável para nós que os visitantes de fora tivessem coceira e diarreia, que é o que a água que não presta causa para nós todos. Né? Então, o apelo seria aos órgãos competentes e a quem de direito que fosse realmente divulgado, mas pesado mesmo, que não ficasse, que não morresse aqui. É só essa colocação que eu queria fazer, o nosso tempo também está esgotado. Obrigado. Ok. Moisés, então, tem mais? Ei, Não, Davi? acabou. Então, do Moisés, quarto, concordo, né? Já falei isso para ti, então olha, estou endereçando, porque Josué está com a carga pesada, né? Mas eu acho que a mútua, né, ela tem condição aí de estar trazendo para que a gente se prepare, né? Só daqui a
2025, então tem 2 anos, dá para muita gente fazer muita coisa. Imagina o Pará, o Belém, né, ter essa expertise em várias áreas da questão da água segura, né? O plano de segurança é uma etapa, mas de uma água segura, isso é uma coisa importante. Com relação à questão do período, é uma coisa interessante, porque a publicação, tem publicação que diz a cada 2 anos, né? Mesmo da OPAS, aqui de internacional, não 3, e aí, olha aqui a sacada que é a história quando a gente conversa com a agência reguladora, né? Quando a gente começou a conversar com a agência reguladora com relação ao plano de segurança, por que não linka nos 4 anos, na revisão? E se tu quiser pontual, tu altera, né? Houve uma emergência, uma contingência lá, eu não coloquei, eu incluo. Mas a revisão significa eu contratar, né, para rever todo o meu plano. Por que não fica na mesma lógica do plano de a cada 4 anos? Tá ótimo, parece um... Então, assim, eu não consigo dizer, assim, assinar embaixo. Eu ainda tenho dúvida, né? Mas eu estou pegando carona da agência reguladora, que está discutindo, que diz assim, por que a gente não pode pensar em 4 anos? Né? E é isso que você falou, revisão total, 4 anos, e é uma alteração pontual a cada, né, incidente, né, ou alguma coisa que a equipe verificou, tá? Mas é isso aí. Então, queremos agradecer a Rose, né, pela essa rica palestra, o Tony também pela participação. É muito importante, né, a gente demonstrar isso, mas a gente tem também uma outra idealização, que é não deixar as pessoas falarem mais um plano, né? Mais um plano, mais um plano. Será que vai ser isso? Mais um plano? As pessoas estão cansadas, né, de um plano sem efetividade. Que a gente siga um plano, mas que ele seja efetivo. Porque nós temos os planos de resíduos sólidos, foram feitos, nunca foram cumpridos, nunca foram efetivos. Plano de saneamento, nunca foram efetivos. E os planos de gerenciamento de resíduos? Cadê? São obrigados? SEMAS municipais, SEMAS estaduais, cobram, né? E agora, como vai ser esse papel novo, né, que o Tony falou, né, que não é novo, é desde 2010. Os planos são desde 2010 de resíduos. E aí? O que estão se fazendo? O que estão se cobrando, né? Então fica essa meditação para nós, que somos técnicos, que somos amantes do saneamento. O que a gente vai fazer? Quem vai cobrar a efetividade desses planos, né? Quais são os órgãos que a gente pode discutir sobre a efetividade desses planos? Para que não seja mais um plano, Rose? Será que seja mais um plano? Não pode, né? A gente não pode ser mais um plano, tá? Vamos tirar uma